Que ele venha ser instrumento, Senhor, para esta casa, para esta igreja. Queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez? Glória a Deus. Não está aqui. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para mim é uma alegria poder estar aqui nessa manhã, junto com vocês, nesse culto de ceia. Eu quero parabenizar aos pais do Arthur, aos pais da Flora, por esse presente que Deus vos concebeu. Salomão lhe disse que quem tem filho de Deus recebeu favor. Filhos são heranças do Senhor. E é uma bênção. É isso aí. Eu acordei cedo hoje, levei meu filho na estação, ele foi para Pirituba, ele queria muito estar aqui. Eu queria trazer ele gosta muito do pastor Alex, da pastora Tamara. Só que ele tinha um compromisso lá em Pirituba, ele é líder do louvor lá, e de lá ele vai lá para São Bernardo. Levei ele na estação e vim para cá. Cheguei cedo e eu fui num outro lugar. E eu vim conversando com Deus, e quando eu entrei aqui dentro, Deus falou comigo através do louvor. Se eu pudesse ir embora aqui, eu já saía daqui feliz, porque eu já ouvi a voz de Deus. E é muito bom ouvir a voz de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Alex, da pastora Tamara. Eles me trazem aqui é bondade de Deus, viu, irmão? Fala, sabe aquele negócio de amigo? Vamos trazer o amigo, porque pregador, irmão, eles pregam 10 vezes melhor do que eu. Tanto ele quanto ela. Os dois são grandes pregadores. Vocês são privilegiados de ter grandes pastores cuidando de vocês. E grandes pregadores também. Eu vim aqui onde está, Melquisedeque, Abraão só dá o dízimo. Então, nessa manhã, eu vou tentar só dar o dízimo e agradecer a Deus por estar aqui com vocês. Abra as vossas Bíblias comigo no livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 24, e o versículo de número 13. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 24, e o versículo de número 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Se tiver sem Bíblia, pode acompanhar aqui no projetor. Vamos lá. Está escrito assim: nesse mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, e era a distância de Jerusalém 600 estádios. Iam falando entre si tudo o que havia acontecido, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Eles, parando entristecidos, um deles, por nome de Cleopas, perguntou: és tu peregrino em Jerusalém, que não sabe das coisas que acontecem lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que diziam a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e com os principais dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem remisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o 3º dia
Desde que essas coisas aconteceram, é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele, e voltaram dizendo que tinham tido uma visão de um anjo que dissera que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó tolos e tardios de coração, para que em tudo que foi dito pelo profeta, não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que dele se achava na Escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou na casa e ficou com eles, e estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. E disseram uns para os outros: não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando se nos abriu as Escrituras? Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Glória a Deus. Fala comigo assim: nunca perca a esperança. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, exercendo o seu ministério terreno, João Batista o antecedeu, pregando sobre o arrependimento e dizendo aos israelitas: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. João Batista um dia estava às margens do Jordão, batizando aqueles que de fato haviam se arrependido e recebido a palavra. De repente, no meio daqueles que estavam se arrependendo, aparece Jesus. Quando Jesus entra na fila dos candidatos ao batismo, João Batista olha para ele e reconhece a divindade de Jesus e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus está diante de João Batista diz assim: quem sou eu para batizar a ti? Eu que deveria ser batizado por ti. E Jesus falou que para que se cumprisse a Escritura, ou para nos deixar o exemplo, ele foi batizado por João Batista. No ato que ele está saindo das águas, João Batista ele vê o Espírito de Deus descendo como uma pomba, uma forma corpórea de uma pomba, o Filho na terra, e a voz do Pai bradando: esse aí é o meu Filho, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E quando Jesus vai saindo, João Batista olha para alguns dos seus discípulos e diz: olha, o que eu tinha que vos ensinar eu já ensinei, agora eu passo o bastão para ele. E alguns discípulos de João Batista começaram a seguir a Jesus. Jesus foi andando e foi escolhendo os seus discípulos, e no espaço de 3 anos e 6 meses ele foi ensinando sobre o reino de Deus. O propósito de Jesus aqui na terra era resgatar aqueles que haviam se perdido. Jesus ele veio na qualidade dos médicos, ou na qualidade de um médico, porque ele disse que o médico não vem para os sãos, e sim para os doentes. Ele veio na qualidade de resgatador, porque ele disse que ele veio resgatar aqueles que se haviam perdido. Ele vem na qualidade de pastor, para resgatar as ovelhas que haviam se perdido.
Ele não veio na terra para curar, ele não veio na terra para multiplicar pão, ele não veio na terra para fazer os cegos enxergar. Isso era uma consequência do ministério de Jesus. Tem um ditado antigo que eu cresci dentro da igreja ouvindo os meus pastores nos ensinando, dizendo que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. E eu posso dizer com convicção que algo aqui nessa manhã já está acontecendo e já aconteceu. Dentro de poucos dias eu venho aqui contar o que Deus já me deu aqui nessa manhã. Porque Ele já me abençoou aqui dentro dessa igreja. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu vim orando e conversando com Deus a respeito de algo. E quando eu entrei aqui, o ministério de louvor estava cantando que Ele é um Deus de milagre. Ele caminha no deserto. Ele é luz na escuridão. Esse é o nosso Deus. Então você recebe essa palavra. Ele já está aqui. Jesus vai andando e ajuntando os discípulos. E Ele vai injetando no coração dos discípulos a esperança. A esperança de que Ele de fato era aquele que veio para remir a Israel. E Ele vai ensinando os discípulos o caminho da salvação. E em todos os ensinamentos aos discípulos, dentro daquilo que João Batista já havia dito, que Ele era o Cordeiro de Deus, queria remir a nação de Israel, e não só a nação de Israel, mas o mundo. Uma vez ao ano, o cordeiro era morto no dia da expiação, e o sangue desse animal era espargido sobre o propiciatório, que era como se fosse uma tigela que era colocada sobre a arca da aliança. E o sacerdote entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos e espargia aquele sangue sobre o propiciatório. 7 vezes ele espargia. E depois que ele espargia o sangue, ele pegava o incensário e começava a balançar o incensário, e ia subindo uma fumaça. E enquanto a fumaça ia subindo, ele ia dizendo: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. E de repente uma luz se acendia no Santo dos Santos, era a glória de Deus. E aquela luz, aquela glória, pastor Alex, era um sinal de que Deus estava purificando toda a nação de Israel. E Deus estava trazendo vitalidade no campo, vitalidade nas crias dos animais, vitalidade no ventre das mulheres, e que aquele ano seria um ano de bênção. Mas o valor daquele cordeiro ou daquele animal, ele era temporal, porque no outro ano tinha que se sacrificar um outro animal. Já Cristo, na sua morte da cruz, tem valor eterno. Ele morreu uma vez só por mim e por você. Ele não precisa morrer mais do que uma vez. E João, ele confirma isto dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes não é o fim. Temos um advogado, e o nome dele é Jesus Cristo, e o sangue dele nos purifica de todo o pecado. E Jesus começa a pregar sobre esperança. Um dia ele está junto com os discípulos e ele começa a dizer: o que andam dizendo ao meu respeito? E eles começaram a dizer: olha, uns dizem que você é o Elias, outros dizem que você é Jeremias, um grande profeta. E ele disse: Pedro, o que tu dizes que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, ele diz assim: tu és o Salvador. Quando ele olha Pedro dizendo isso, ele diz assim: tu és Pedro, que no original quer dizer pedra pequena, ou pedregulhos, ou pedrinhas. E sobre esta pedra, falando de si próprio, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Você está firmado em uma rocha eterna chamada Jesus de Nazaré. Então, independente do que está acontecendo na tua vida, Ele está dizendo: não perca a fé. Continue, porque você está edificado sobre uma rocha. E quem está edificado sobre uma rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, ei, a tua casa não vai cair. É isso que ele está dizendo. Não perca a esperança. E ele continua o sermão. Ele vai dizendo: olha, é lícito que o Filho do Homem padeça, que o Filho do Homem morra, e passa 3 dias e 3 noites no seio da terra, mas ao terceiro dia ressuscite. E aí Pedro toma a palavra e diz: Senhor, não. E ele diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Em outras palavras, ele estava dizendo o que para Pedro? Para trás de mim, opositor, você não pode se opor ao propósito que já está decretado. Eu vim para morrer, eu tenho que morrer. Porque se eu não morrer, você não vive. Para você viver, eu tenho que morrer. Para nós estarmos aqui, ele teve que morrer. Para que a Flora estivesse aqui, o Arthur estivesse aqui, e tudo que aconteceu, palavras proféticas sobre a vida dessas crianças, e sobre a tua vida, sobre a tua casa, se cumprisse, ele teve que morrer lá atrás. Ele se fez maldito pelas nossas maldições, o castigo que nos traz a paz, para que nós tenhamos paz hoje. Ei, ele teve que morrer lá atrás. Só que dependente do sacrifício vicário dele na cruz, ele estava dizendo: não perca a esperança. Vocês conhecem o texto? Eu já disse onde está Melquisedeque, o Abraão dá só o dízimo. Ele vai para o Getsemane, ele é preso, ele foi julgado e condenado, mas independente da sua sentença, ele já havia falado antes, para os discípulos não perder a esperança. Jesus passa praticamente uma noite inteira sendo martirizado, humilhado, espancado. Bateram nele, cuspiram no seu rosto, jogaram um lenço sobre o seu rosto e o espancavam. E depois de bater, perguntavam a ele: profetiza, quem foi que te bateu? E aí o profeta Isaías toma a palavra e diz: como um cordeiro ou uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca. No auge da sua dor emocional, quando ele ainda estava no Getsemane, com os seus discípulos, ele se afasta e ele vai orar. E na sua oração, ele diz assim: se possível, se houver alguma outra maneira de eu salvar o Cristiano, de eu salvar a Tamara, de eu salvar a igreja, se houver uma outra forma, então passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a Bíblia diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E ele sai, ele volta e vai ter com os discípulos, encontra os discípulos dormindo. E ele acorda os discípulos, e ele volta a orar. E depois ele volta aos discípulos. E ali vem o traidor, enfim, vocês conhecem a história. Ele foi ao Calvário, na via dolorosa, depois de passar uma noite inteira sendo espancado. Colocam no ombro dele uma cruz. Flávio Josefo disse que ele tomou 40 chicotadas num chicote chamado azorrá, que era um chicote romano, que na composição tinha pedaços de chumbo, de osso, que quando batia na costa do indivíduo,
ia rasgando, dilacerando as suas costas. Diz que os ossos das suas costas começaram a aparecer. Agora você imagina os ossos, a carne rasgada, ainda colocar uma cruz, que Flávio José disse que pesava quase 90, 100 quilos. E ele foi arrastando aquela cruz. Chegou um momento que ele, como homem, não aguentou, e ele caiu, e constrangeram um tal de Simão Cirineu para o auxiliar a carregar a cruz. Abre a sua mão assim. Tem momento da nossa vida que nós não aguentamos. Todo mundo passa por uma fase difícil na vida. Todo mundo passa por momentos difíceis na vida. Andar com Deus não é uma vida de oba-oba. Andar com Deus, às vezes nós vamos chorar, porque tem caminhos que Deus toma para a minha vida, tem caminhos que Deus faz você trilhar que nós não queremos trilhar. Do Egito a Canaã tinha um caminho que era tranquilo, de duração de apenas 12 dias. Por que Deus escolheu o caminho do deserto? As escolhas de Deus não são feitas para ser questionada. As escolhas de Deus na nossa vida foram feitas para ser cumprida. E nem sempre as escolhas de Deus é o que eu quero. Eu não venho para a igreja para ouvir aquilo que eu quero. Eu venho para a igreja para ouvir aquilo que Deus quer falar. E nem sempre o que Deus quer falar é aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que Deus quer falar é aquilo que eu preciso ouvir. Então às vezes andar com Deus eu vou chorar. Então às vezes andar com Deus eu vou me cansar. Então às vezes andar com Deus eu não vou entender os caminhos e os meios que Deus resolve trilhar para a minha vida e para a tua vida. Teve um dia que eu, vivendo os propósitos de Deus, eu falei, eu não estou aguentando mais. E eu queria abrir mão. E eu queria desistir. E eu pensei em parar de cuidar de igreja. E aí eu quis justificar. E a igreja, nosso aluguel começou a atrasar, e aquela luta, e eu tinha que ficar levantando recurso, e corre daqui, corre dali. Chegou uma hora, pastor Alex, que eu falei assim, eu estou enxugando gelo. E eu fiz um propósito com Deus, falei assim, se essa semana não entrar o valor para nós pagarmos o aluguel, eu entendo que não é mais para mim continuar cuidando dessa igreja. E o pastor Alex não sabe disso, a pastora Tamara não sabe disso. E eu fiquei trancado dentro da igreja, sem comer e sem beber, 3 dias. E quando eu entreguei o último dia do jejum, eu vim pregar aqui nessa igreja. E quando eu terminei de pregar aqui nessa igreja, não lembro se foi num sábado, acredito que acho que foi num sábado, foi uma sexta-feira, um sábado. No domingo eu fiz um culto e eu falei com Deus que tinha que entrar o valor do aluguel. Se não entrasse o valor do aluguel, eu estaria entregando o prédio. E eu ia entender que era para mim parar de pastorear. Tem horas que nós queremos que as coisas dêem errado para justificar o nosso cansaço. Tem hora que nós queremos atribuir a Deus e a outras pessoas um momento difícil da nossa vida. E eu queria que desse errado para me ter uma justificativa diante de Deus. Falar, Senhor, eu tentei, não deu certo, a culpa não é minha. Porque a obra não é minha. Passa de mim esse cálice. E eu fiz o culto no domingo. E depois, no final do culto, eu ali conversando com os irmãos, veio um obreiro e falou assim, pastor, a irmã Renata está te chamando lá na sala da tesouraria urgente, o senhor tem que ir lá agora. Eu falei, peraí que eu estou atendendo. Ele falou, não. Aí o obreiro falou, irmãos, só um minuto, ele precisa ir lá agora, é urgente. Me arrancou, eu estava conversando com umas pessoas, me levou na tesouraria. Quando eu entrei na tesouraria, a minha tesoureira chorando, eu falei, que foi? Porque só 2 pessoas sabiam que se não entrasse o valor dos 2 meses de aluguel, dava em torno de 13 mil reais, eu ia entregar a igreja. Que era a tesoureira e minha mulher. Quando eu entrei na sala, a tesoureira estava chorando e falou assim,
Entrou R$14.786 de oferta. Você acha que eu dei esse aleluia igual esse varão falou? Você acha que eu dei um glória a Deus igual vocês? Eu não dei glória a Deus porque eu queria que não entrasse, porque a minha cruz estava pesada. Mas Deus sempre levanta um Cirineu, Deus sempre levanta um Simão, para provar que você não está sozinha, para provar que você não está sozinho, para você não perder a esperança, para mostrar que independente do deserto, da luta, da adversidade, as coisas não estão erradas, você não fez a escolha errada, e Deus também não errou quando Ele te escolheu, é você mesmo. Ei, às vezes a gente queremos dizer, Deus, porque eu não vai dar certo, eu acho que eu me antecipei, eu acho que eu errei, porque a gente só acredita, pastor Alex, quando a gente vê as coisas fluindo, quando a gente vê as coisas dando certo. Eu entrei na igreja, eu não tinha um tênis, hoje eu tenho um sapato, eu tenho um tênis de marca, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Puxa, Deus é com Ele. Aí quando a gente entra na igreja, eu tinha um chinelo, o chinelo quebrou, eu tive que colocar prego. Eu tinha uma calça, a calça rasgou, deu errado. Entrei na igreja, fiquei desempregado, eu dei o dízimo, o ladrão levou meu carro. Quer dizer, então tá tudo dando errado, e o Espírito tá gritando para alguém dizer, não, tá certo, você não tá errado, e nem Deus tá errado, faz parte do processo, Deus está me lapidando, Deus está te lapidando para algo extraordinário que está por vir. Ele não errou. Eu olhei para aquele dinheiro, eu falei, meu Deus. E o pastor Alex conhece a minha igreja, a pastora Tamara conhece a nossa igreja. São gente simples. Nunca tinha entrado uma oferta daquele valor no culto. Quando foi na segunda-feira, a tesoureira correu, pagou os 2 meses de aluguel, pagou mais algumas contas, e sobrou acho que R$600 e pouquinho. Só que aí veio outro mês, nós não conseguimos pagar, veio outro mês, nós não conseguimos pagar, veio outro mês, nós não conseguimos pagar. E aí eu falei, eu vou entregar esse salão. Chamei minha mulher, liguei para o proprietário, falei, estou indo aí, preciso conversar com o senhor. Ele falou, tá bom, pode vir. Cheguei lá, falei, olha, eu dependo de dízimo e oferta para honrar o meu compromisso contigo, e eu não estou conseguindo honrar os dízimos, as entradas de oferta na igreja caíram, e eu não consigo dormir à noite, eu estou preocupado porque eu tenho um compromisso com o senhor. Eu tenho um carro aqui fora, custa uns 26 mil, se você quiser eu te dou esse carro, está quitado. Se você não quiser o carro, tiver um pouquinho de paciência, eu vou vender o carro, eu levanto o dinheiro, eu te pago. E eu fui falando, ele só olhou pra minha cara. Chegou a hora que eu falei, pá. Ele olhou para mim e falou, eu não dependo do dinheiro da igreja. E eu vou te falar isso, não é porque eu quero que você fique lá por causa do valor que você me paga. Como eu disse, eu não dependo do dinheiro da igreja. Só de aluguéis espalhado aí por São Paulo eu ganho uns 600 mil por mês. Estou construindo casas em Alphaville, tenho essa transportadora, tenho depósito de remédio, tenho lojas de ótica, estou mexendo com carro de alto padrão de leilão, tenho mais de 30 carros. Eu não dependo do dinheiro da igreja. Ele olhou para mim e falou assim, alguém te ligou para cobrar? Eu falei, não. Meu financeiro te cobrou? Eu falei, não. Ligou lá para a irmã Renata para cobrar ela? Eu falei, não. Falei, pastor, eu estava na casa da minha mãe, tomando café com ela. E minha mãe, eu comentei com a minha mãe que o aluguel de vocês estava atrasado. Minha mãe levantou na mesa e falou, não liga para eles. Se ele ficar 1 ano sem pagar, deixa ele aí. Eu prefiro ficar sem receber o aluguel do que ver essa multidão de jovem perdida por aí. Ele olhou para mim, abriu o celular dele e falou, olha aqui o que está aqui. Eu tenho uma proposta de mais de 1 milhão de um empresário da Lapa querendo comprar aquele imóvel para transferir a empresa dele para lá. E minha mãe falou, não vai vender para ninguém, a não ser se for para o pastor Cristiano.
Se não for para ele, não vende para ninguém. Ele olhou para mim e falou assim: eu não posso te cobrar, eu não posso vender, eu estou amarrado em você. Ele olhou para mim e falou: pastor Cristiano, eu te contei todas as coisas boas que Deus tem feito na minha vida. E eu vou te falar uma coisa, não era nem para mim estar te falando isso, era para você estar me evangelizando, e não eu te evangelizando. Mas a minha vida nem sempre foi assim. Eu já tive os meus momentos difíceis. Talvez, pastor, você está atravessando o teu momento difícil. Só que agora não é momento de você abrir mão daquilo que Deus colocou na tua mão. A igreja não é responsabilidade minha, a igreja é responsabilidade tua. Você está querendo transferir uma responsabilidade para mim, que não é minha, essa responsabilidade é tua. Eu não sou o pastor. Quem é o pastor da igreja é você. Você está no lugar errado e você está me atrapalhando. Sai daqui da minha sala. Vai embora. Como você vai me pagar? Eu não sei. Como você vai fazer? Eu também não sei. Se você aceita um conselho, sai da minha sala e vai para o altar da tua igreja. Quem pode resolver o teu problema não sou eu. Quem pode resolver o teu problema é o Deus que você serve. Pega na mão desse crente que está ao teu lado. A morte de Jesus era para surtir esperança e fé. Só que no coração dos discípulos surtiu um efeito totalmente ao contrário. Uns se esconderam, um negou, Cleopas e o outro fugiram, abandonaram, foram embora. Tem pessoas que no momento da adversidade, que é para ficar, querem fugir, querem ir embora, porque estão vivendo um período difícil. Mas a tua vida, ela é feita de uma fase, e independente das fases que você estiver atravessando, Ele vai se manifestar nelas. Jesus ressuscitou 3 pessoas: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Se você olhar, foram 3 fases. Um ele ressuscitou dentro de casa, outro ele ressuscitou no cortejo, no meio do caminho, e o outro ele ressuscitou dentro do sepulcro. Quer dizer, 3 fases. Deus entra dentro da tua casa, Ele entra na tua caminhada, e quando todo mundo já perdeu a esperança, mestre, já faz 4 dias, já morreu, não tem o que fazer, Ele chega. Então Ele vai entrar numa fase dentro da tua casa, no meio da tua trajetória, e quando todo mundo já decretou teu fim, Ele chega para dizer: não perca a esperança. Quando eu perco a esperança, eu perco a visão. Quando eu perco a esperança, eu perco o foco. Eu estou focado no problema, eu estou focado na decepção, eu estou focado na frustração, e eu não percebo que Ele está do meu lado, eu não percebo que Ele está comigo no caminho. Por quê? Porque a frustração ofusca a minha visão e mata a minha esperança. Eles estavam no caminho, caminhando, falando o que tinha acontecido, e de repente Ele aparece. Eles estavam tão presos ao problema que eles não perceberam que era Ele. E Ele perguntou: que palavras são essas que trocar entre vós? Eles olharam para Jesus e falaram: ué, esse é meu, viu, irmão? Não está na Bíblia não. És tu peregrino e não sabe das coisas que estão se dando em Jerusalém? Você não ouviu falar de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em palavras, que foi entregue na mão das autoridades, do sacerdote, e foi morto, crucificado? E nós esperávamos que seria Ele que iria remir a Israel. Só que em outras palavras, Ele nos decepcionou. Eu esperava que era Ele. Eu coloquei a minha fé nele. Eu abri mão da minha vida para viver os projetos que Ele me apresentou. Eu abri mão da pesca, eu abri mão de um futuro para viver o futuro que Ele me apresentou.
Só que eu esperava, quer dizer, eu não espero mais. Eu perdi a fé, eu perdi a esperança. Tem pessoas que perdem a bênção porque perdem a esperança. Eu pensei que a porta ia abrir, eu pensei que Deus ia mudar o meu casamento, eu pensei que as coisas iam ser diferentes. Esperávamos que era Ele, queria remir a Israel, mas hoje já é o terceiro dia. É fato que umas mulheres do nosso meio, você consegue entender quando você está frustrado, você não crê mais em revelação, você não crê mais em palavra profética. Eles falaram que é fato que umas mulheres do nosso meio, pessoas, pastor Alex, do nosso convívio, que compartilham da mesma fé, da mesma esperança, mas quando eu estou frustrado, eu não acredito. O altar está dizendo eu vou mudar, e você está sentado dizendo eu não creio. Alguém está dizendo eu vou fazer, e você está dizendo é mentira. Alguém está aí na porta da tua casa e dizendo ei, vamos buscar, Deus vai mudar a tua história, e você está dizendo eu não creio mais nessas coisas, porque eu me decepcionei, eu me frustrei. Aí Jesus olha para ele e fala assim: tolos, inércio, não era isso que o Filho do Homem padecesse? Jesus começa a pregar. O que aconteceu com ele não estava escrito desde Moisés, o profeta. E Jesus foi falando, e eles foram caminhando. Aí não aparece mais eles falando, só Jesus. Porque vai ter um momento que Ele vai nos calar para nos fazer ouvir. Tem uma hora que você precisa ouvir. E para lembrar o testemunho que eu estava falando aqui, eu obedeci o que o cara mandou. Eu saí da sala dele, entrei no carro, e eu fiz o que? Fui para o altar. Falei: Deus, eu estou obedecendo o que o Edgar disse, que o Senhor tinha poder de resolver, mas está devendo mais de 20 mil para esse cara, não tem como pagar. Aí no outro mês veio a pandemia. Eu falei: meu Deus, se com a igreja funcionando não pagava, imagina com a pandemia, como que eu vou pagar? Só que a obra não é tua, a obra é de Deus. O tempo não é teu, a forma dele agir não é do meu jeito, não é do teu jeito. Ele não depende do meu recurso, ele não depende dos meus métodos. É ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Com a igreja fechada, eu paguei mais de 30 mil de aluguel atrasado e pagando o aluguel do mês. Com a igreja fechada, nós reformamos a igreja. Com a igreja fechada, nós trocamos o som. Com a igreja fechada, nós fizemos o tanque batismal, nós pintamos a igreja. Com a igreja fechada, nós começamos a batizar muita gente nas águas. Com a igreja fechada, nós entregamos mais de 2.000 cestas básicas. Como? Não sou eu, é Ele, mesmo quando você não está vendo, Ele está contigo, mesmo quando você não acredita, Ele está com você, porque Ele não faz promessa. Eita, eu vou descer. Ele não faz promessa sobre a tua vida baseado naquilo que você é. Ele não faz promessa sobre a tua casa baseado naquilo que você é. Ele não diz assim: eu vou te levantar por aquilo que você é, eu vou te levantar pelo teu grau de escolaridade, eu vou te usar por aquilo que... Não. Ele não faz promessa sobre você e a sua casa em cima de quem você é. Ele promete em cima de quem Ele é, em cima de quem Ele é. Porque Ele está dizendo: eu vou te abençoar por aquilo que eu sou, eu vou mudar a tua história por aquilo que eu posso. Porque Ele conhece você, Ele conhece teu coração, Ele conhece o cristiano. Ele sabe que nós podemos oscilar, Ele sabe que nós podemos cair, se decepcionar, mas independente, Ele está dizendo: eu fiz uma promessa sobre a tua vida baseada naquilo que eu sou. Levante a tua mão para cima. Orabarai canterebaia cantaramasi me canterei. Vai se cumprir, vai se cumprir. Ele está vindo aqui nessa manhã para dizer para alguém: não perca a esperança. Ele está vindo aqui nessa manhã para dizer para alguém: vai dar certo. Ele está vindo aqui nessa manhã para dizer para alguém: você não errou, está tudo certo, faz tudo parte do processo, está dentro do pacote. Eu vou te honrar, eu vou te honrar. Não perca a esperança. Aí quando ele fez que ia mais adiante, Cleopas e
discípulo e disse: fica conosco. Ai, meu Deus do céu. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Eu estou na prova, mas fica aqui, está difícil. Mas fica aqui, está doendo. Mas fica aqui. Ele sempre vai colocar alguém do teu lado. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Quando ele entra na casa, e aonde ele está, ele toma frente. Quem serve a mesa não é o convidado, é o dono da casa. Oh, Deus do céu. Jamais eu vou ser convidado para ir almoçar ou jantar na tua casa. E eu vou lá abrir a geladeira, eu vou servir do anfitrião da casa, não. Ele é convidado. Mas aonde ele está, ele rouba a cena. É Ele quem brilha, é Ele quem aparece. Foi Ele que pegou o pão e deu graça. Foi Ele que partiu o pão. Oh, glória a Deus, tem coisa que só Ele sabe fazer, que ninguém mais. Arábia, Ele é conhecido por aquilo que Ele é. Quando Maria Madalena e a outra Maria o viu lá no sepulcro, confundiu Ele como um carpinteiro e perguntou: carpinteiro, aonde colocar o corpo do meu Senhor, para que nós possamos derramar os nossos presentes? Ele disse Maria. Quando ele disse Maria, ela se ajoelha e diz Rabone, ou Raboni, quer dizer, ela viu, mas não reconheceu pelo olhar, reconheceu pelo ouvido. Eles viram e não reconheceram pelos olhos, mas quando ele levantou o pão, que ele deu graça, eles reconheceram ele pela voz. Você vai ver, você vai ouvir, você vai dizer: é Ele, é Ele, é Ele. Fique em pé, não prega mais. É Ele, é Ele. Ele está dizendo para alguém aqui nessa manhã: vai dar tudo certo. Ele está dizendo para alguém aqui nessa manhã: vai dar tudo certo. Bate no ombro de quem está ao teu lado e fala assim: vai dar tudo certo. Dá um abraço nela aí, dá um abraço nele. Você não sabe como ele entrou aqui dentro nessa manhã. Não. Você não sabe como é que está a vida dela. Você não sabe como é que está a vida dele. Eu pensei um dia em parar. Eu pensei em desistir. E ele usou alguém dizendo: vai dar tudo certo, vai dar certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Quando eles voltaram, porque não faz sentido estar onde Deus não está. Quando eles chegaram em Emaús, que ele desapareceu, eles falaram: vamos fazer o que aqui? Ele ressuscitou, ele apareceu para nós. Não faz sentido estar aonde ele não está. Vamos voltar. E quando eles voltaram, encontraram os 11 congregados. E quando eles entraram, alguém mandou uma mensagem dizendo: ressuscitou, ressuscitou. Verdadeiramente, ele ressuscitou. E Cleopas toma a palavra e diz: não precisa falar mais. Ele apareceu, ele apareceu, ele apareceu para mim, ele apareceu para mim, ele apareceu para nós.